Olá a todas e todos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito duro, mas muito importante. Vamos falar sobre violência obstétrica. A violência obstétrica é um tipo de violência exercida sobre a mulher no contexto da assistência à gravidez, parto e pós-parto. Este termo foi usado pela primeira vez na Venezuela e, aliás, quando nós falamos em violência obstétrica, todos aqueles países da América Latina, como o Brasil, a Argentina, a Venezuela, foram dos primeiros e pioneiros a criarem mesmo legislação e uma definição legal, e daí o termo violência obstétrica, para os maus tratos que as mulheres recebem durante o parto, principalmente, mas também durante a gravidez e o pós-parto. Num dia que era suposto ser dos mais felizes da nossa vida, não é? Que é o nascimento do nosso filho e que as mulheres preparam às vezes com tanto cuidado, infelizmente é muito frequente, eu acho que toda a gente conhece, Sempre. ou consigo própria, ou uma amiga de uma amiga ou uma irmã que relata histórias Que passou por coisas horríveis mesmo, ou seja, quando a gente está falando de violência obstétrica, para quem não está dentro desse meio e não está a obter informação ainda, estamos a falar de pessoas que são amarradas, não é? As perninhas amarradas para que a mulher não feche a perna, mulheres que têm uma tesoura a cortar sem dar o consentimento para que isso aconteça, sem serem informadas por que é que isso vai acontecer, enfim, o procedimento exatamente como deve ser. Estamos a falar de pessoas que são privadas de beber água, pessoas que são privadas mesmo da própria informação. Então, quando falamos desse tema, parece, assim, às vezes um pouco abstrato, porque não sabemos o que é que realmente a mulher está sofrendo dentro daquela sala, dentro daquele quarto, não é? Estamos a falar de coisas muito profundas e coisas que geram, no futuro, problemas muito graves. Não é? Às vezes a rejeição da própria criança, do próprio bebê, não é? Uma vida sexual às vezes completamente aniquilada em função de ter um trauma sexual praticamente vivido e outras tantas coisas, né? Sim, deixa muitas sequelas na mulher, não é? A nível físico, emocional, psicológico. Mulheres que não querem ter segundo filho mais porque tiveram um primeiro parto tão traumático que acham que aquilo vai se repetir e que vai ser sempre horrível e não querem nem lembrar desse dia. Muitas mulheres não querem contar o dia do seu parto, né? Geralmente é uma coisa tão boa que a gente quer contar com muito... Não vou falar sobre isso porque isso tá num lugar que dói, né? Sim, e às vezes há um pouco aquela ideia errada de que, se calhar as mulheres têm essa percepção porque idealizaram demais o parto, achavam que ia ser tudo muito lindo. Não é necessariamente verdade. E, aliás, todos os estudos que são feitos nesse sentido, e a evidência veio confirmar que as mulheres que sentem mais satisfação com o parto não são necessariamente aquelas cujo parto se desenrolou exatamente como elas pensaram. São as mulheres, não é tanto o quão diferente o parto foi do seu plano de parto, sim, onde é que ela sentiu que perdeu o controle e começaram a fazer coisas ao seu corpo e ao seu bebê, ou o que for, por exemplo, colocarem parceiro por fora da sala, onde é que a deixaram de envolver nas decisões. Portanto, tem muito a ver com a perda de controle sobre o nosso corpo, e é verdade. E realmente o que acontece é que há certos procedimentos, certas coisas que acontecem no contexto do parto que são inadmissíveis em qualquer outro contexto, mas como é no contexto do parto é aceitável. Sim. Como um exame vaginal feito por alguém que a mulher não conhece, como o fisicamente imobilizar-se a mulher, portanto, coisas que seriam constituídas quase como um assalto, como um ataque. E não tem que ser assim, não é? Nós sabemos que o parto, pela sua natureza, às vezes é imprevisível, é preciso agir com emergência, por vezes, mas há formas de o fazer e há muitas e muitas mulheres muito traumatizadas pelo seu parto. Uma das organizações que mais tem lutado pelos direitos das mulheres na gravidez e no parto é uma organização internacional chamada White Ribbon Alliance, é a organização do laço branco. Sim. Que é uma organização internacional que inicialmente o seu trabalho, o seu foco tinha muito a ver com as mortes maternas no mundo dos países em vias de desenvolvimento. Mas, à medida que as suas campanhas foram avançando, constataram que nos países ditos desenvolvidos também havia uma problemática grave da excessiva medicalização do parto. Não é? Estados Unidos Sim, como temos o exemplo flagrante dos Estados Unidos, que é o país que mais gasta no mundo em cuidados de saúde materna, infantil, e dos países desenvolvidos é o que tem a maior taxa de morte materna. Ou seja, já se está a provar que mais medicalização, mais intervenção não traz necessariamente melhores resultados para mães e bebés. Portanto, para que tanta intervenção? Então, alguns dos direitos que a White Ribbon Alliance fala em relação às mulheres é que as mulheres têm direito a serem livres de danos e de maus tratos,
serem respeitadas, terem os seus direitos iguais, sem discriminação. Estarem acompanhadas em permanência por quem confiam. Informação, consentimento informado e recusa. Poder optar por alternativas sem sentir que a vão desrespeitar ou que vai haver alguma forma de coação pelas suas preferências e, obviamente, não discriminação e ter acesso em tempo útil aos cuidados, não é? Porque o que nós assistimos é que nos países em vias de desenvolvimento parece que as pessoas não têm acesso à saúde e, portanto, isso também não é bom, mas nos países desenvolvidos parece que é demais também e, portanto, é muito importante aqui este equilíbrio e estes direitos vieram, no fundo, democratizar aquilo que é básico e que as mulheres precisam no seu parto. E se nós formos a ver todos estes direitos e se nós formos olhar para o nosso parto, se calhar há um ou outro que nós pensamos, este aqui não foi tão respeitado como eu gostava que tivesse sido. Portugal tem uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil, materno-infantil, mas também tem um dos maiores índices de intervenções, que é completamente díspare às recomendações da OMS. Sim, exatamente, e é caso para perguntar, não é? Quer dizer, então a fasquia é só a mãe e o bebê sobreviverem ao parto? É muito bom ter estas taxas baixas de mortalidade. Sim, ouvimos isso. O importante é um bebê seguro, o importante é um bebê saudável. Sim, tudo que importa é um bebê saudável. E a mãe, né? E o pai, e aquela família, como é que ela se dá, não é? Como é que ela nasce? Sim, é muito importante como é que a mãe fica depois do parto. Bom, e também é caso para perguntar, será que um bebê que nasce de um parto violento é um bebê saudável? Essa é a primeira, não é? Sim. Mas mesmo que não tenha sequelas físicas, não é? Há tantas histórias que a gente ouve de amigas, quer dizer, que não conseguem ligar-se ao bebê. Exatamente, problemas com a amamentação, já ficam com aquela dificuldade porque há dias atrás tiveram um ato, né? Uma situação traumática e depois não conseguem desenvolver aqueles primeiros dias que são tão bonitos e que são tão fortes. Sim, e recuperar de um parto já é desafiante, quanto mais com sequelas e danos físicos e emocionais profundos. Então, a gente tem que pensar nesse equilíbrio, porque assim, temos sim a menor taxa, uma das menores taxas de mortalidade, mas também temos que ter também uma relação mais equilibrada, não é? E é o princípio daquela família. E pensar em perguntar para essas mulheres quando elas saem do hospital, como é que foi realmente, né? Exato. Como é que você foi atendida e como é que foi tratada e tá feliz, não é? Ou seja, acho que a gente valorizar pode a experiência, no fundo. Exato. Não é? Porque as próprias mulheres às vezes demoram algum tempo a perceber aquilo que se passou com elas, não é? Ou acham que era suposto ser assim e não questionam. Ou então que defendem mesmo, né? Eu vivi tudo isso, mas teve que ser. Ou então, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas é aquela coisa do eu não sou uma mulher para parir, não tenho corpo para parir, então tive que passar por esses procedimentos. E aí quando a gente começa a identificar quais são os procedimentos que a mulher passou, foram procedimentos extremamente violentos. E por vezes desnecessários, não é? Que simplesmente são procedimentos hospitalares que ela não precisaria à partida, não sabemos, mas certamente se a mulher está traumatizada, alguma coisa falhou ali, nem que seja na comunicação. Às vezes é um pouco perverso porque todos os procedimentos às vezes são apresentados como necessários, não é? E como todas as intervenções têm riscos, às vezes uma intervenção vai corrigir a outra e às vezes as coisas dão para o torto. O bebê de facto, por exemplo, entra em sofrimento ou é preciso de facto agir com urgência e a mulher quase que sai do hospital e a família achando que o bebê foi salvo pelo hospital. Portanto, o próprio sistema que cria o problema depois salva do problema, então acaba por ficar ilibada ali das coisas que se passaram. E assim, muitas mulheres ainda se culpam, não é? E até a própria volta delas, a própria família, às vezes acredita que não, esquece isso, tens um bebê tão saudável, tão bonito, tá tudo certo, não lembro mais disso. Será, né? Se a pessoa tem um trauma, precisa falar sobre ele. E se nós pensarmos em todas as outras formas de violência, não é? Contra a mulher. Quando é uma violação ou violência doméstica, a primeira coisa, regra básica, é acreditar na vítima, acreditar naquilo que a mulher está a dizer. E, portanto, é importante acreditar nas mulheres e naquilo que elas estão a dizer, porque isso é muito importante para o processo de cura delas. A gente já fala aqui muitas vezes no canal sobre essa relação toda da construção, não é? Que é plano de parto, visitar os hospitais, tentar estar rodeado de pessoas que possam apoiar e que possam passar essa informação de quem quem passou pela situação. E discutir o plano de parto com os profissionais e perceber também as expectativas que o casal tem, não é? Se nós temos certas expectativas, vamos a um hospital, nos dizem, isto aqui a gente não faz.
quer dizer, se calhar a gente ajusta e se calhar vai mudar de ideias onde ter o bebê, ou seja, procurar informação. Informação, a palavra é sempre essa. Informação. Procurar informação. Quanto mais informados estamos, mais poderosos estamos. E pronto, as pessoas também têm muito aquela ideia de que não vale a pena fazer queixa. Vale a pena fazer queixa. E se tu foste vítima de violência obstétrica, procura alguém com quem possas desabafar, que acredite em ti, para realmente poder, a pessoa procura apoio psicológico, se sentires que precisas, porque é importante quebrar o silêncio. E o que fazer depois disso tudo? Não é? É importante saber que não se está só, né? Tu não está sozinha. E vamos deixar aqui embaixo alguns links que podem ser muito interessantes para acessarem, pesquisarem, fazerem queixa e ajudar, não é? Então, é assim, o tema é realmente duro, o tema é realmente pesado, tem muitas mulheres aí sofrendo com essa situação. Então, partilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, ativem as notificações, partilhem, multipartilhem, e é isso.